Olá, para quem quer que esteja me ouvindo. Hoje eu estou aqui para falar para vocês pararem de tentar procurar um culpado para as coisas que acontecem com vocês. Bom, para quem não sabe, eu trabalho como técnica em edificações em uma construtora. Lá, eu basicamente tenho que conferir os serviços. Então, eu confiro caixinhas de elétrica, eu confiro contrapiso, revestimento cerâmico, pelo menos as preliminares, na verdade. Enfim, vários e vários serviços relacionados à construção, óbvio, porque são prédios que estamos construindo, certo? E basicamente eu tenho que apontar os erros das pessoas, né? Então, se a caixinha tá numa medida errada, eu preciso chegar no pessoal da elétrica e falar, tem que recolocar a caixinha. Se a pedra ardósia não tá com caimento, eu preciso chegar e falar pro pessoal, tem que refazer, porque tá sem caimento. E uma coisa que eu reparo muito é o quanto que algumas pessoas lá gostam de justificar os erros dela culpando outras pessoas. Então, eles vão falar, não, mas isso aí é por causa do material. Não, mas é porque eu não sabia, ou, sabe? Eles sempre tentam achar um culpado. Nunca é culpa deles. E eu sei que existem muitos fatores que às vezes fazem com que o serviço saia errado. Às vezes realmente pode ser um material que não esteja tão favorável, ou às vezes não deu por conta de alguma outra situação, mas todas as vezes eles sempre tentam procurar outra pessoa para culpar pelos erros que quem cometeu foram eles ou as pessoas que estão trabalhando para eles ou com eles. E assim, não é todas as pessoas que são dessa maneira. Tem aqueles que falam, não, ok, vou lá e vou consertar, e eles vão e consertam. E essas pessoas são maravilhosas de se trabalhar. Então, por exemplo, o empreiteiro de gesso é assim, eu amo demais trabalhar com ele. Tem outro empreiteiro que também é assim, e é muito bom trabalhar com ele também. Ele vai lá, ele vê com a gente. Mas tem 2 empreiteiros, na verdade 3, que são muito difíceis. 3 assim que eu lido, né? Que é o de elétrica, o de hidráulica e o de revestimento. Esses 3, eles sempre tentam botar a culpa em outra coisa. Ou é no tempo que não dá, ou é nas pessoas que ficou faltando ali a comunicação, mas é sempre uma desculpa. Nunca é, tá bom, erramos, vamos arrumar. E não é nem que eu quero que a pessoa fale, erramos. Não, é só tipo, ok, tá errado, vamos colocar certo. Mas não, sabe, é todo um beleléu de que não sei o que lá. E esses dias aconteceu uma coisa com o pessoal do revestimento cerâmico. É eu e a minha prima que cuida dessa parte. Eu vou as preliminares e minha prima basicamente depois ali que tá sentada. Por conta disso, ela fica com a maior parte do revestimento. Então, todos os problemas, porque deu vários problemas com o revestimento, sabe, gente? De fábrica já. Teve tantos problemas de fábrica quanto problemas realizados pelos profissionais. Questão de recorte torto e essas coisas tudo. E quando ela e eu chegávamos ali pra falar com eles simplesmente não conseguiam admitir que estavam errados. É sempre a máquina, é sempre o piso, é sempre a massa ou alguma outra coisa. E isso é muito chato. O que me fez querer gravar esse podcast e abrir os meus olhos para esse assunto foi porque nós temos um grupo de revestimento e acabaram quebrando a ponta do revestimento para o box, se eu não me engano, na hora ali da limpeza. Enfim, quebrou a ponta de um revestimento. E aí a minha prima falou que tinha acontecido de ter quebrado, que teria que possivelmente trocar a peça, porque não ia, se a gente colocasse a baguete, não ia tampar o quebrado. E aí ele ficou super bravo, porque ele já estava lá em cima tecnicamente para quebrar, para colocar a baguete, mas também porque ele não queria trocar a peça. Enfim, deu um rolê. E assim, se vocês pararem pra pensar, quem é o errado? Ele, por quê? Ele devia ir fazendo o pavimento e já indo colocando as baguetes. Mas ele fez 3 pavimentos e tava voltando pra colocar a baguete. Sendo que ele já tinha falado que ia colocar essa baguete desde, segunda-feira. E isso aconteceu, por exemplo, quarta. Eu não lembro exatamente o dia. Mas foi quase uma semana, assim, dele falando que ia colocar a baguete e não tinha ido colocar. E aí nós precisamos fazer a limpeza. A minha prima liberou o homem pra fazer a limpeza e acabou quebrando. Então, o culpado foi ele. Ele tinha que ir e trocar a baguete, porque ele que não fez o serviço antes. Mas ele não conseguia ver isso. Ele ficava falando que ele não tinha sido culpado e que ele não queria trocar. Isso me fez pensar.
todas as coisas que a gente fala pra ele, ele precisa achar um culpado. E isso não é saudável, isso não é legal. Porque ele não consegue evoluir, ele não consegue ver as coisas que ele faz de errado, as coisas que ele pode melhorar. Quando a gente não consegue ver as coisas que a gente pode melhorar, a gente acaba não podendo ser a nossa melhor versão. É muito importante a gente olhar para os erros e melhorar. E quando a gente tenta sempre achar um culpado para os erros, a gente não consegue essa evolução. No meu serviço, uma coisa que eu gosto muito é porque a gente nunca procura os culpados, mas sim a solução. E quando eu digo no meu serviço, é assim, eu e o pessoal da engenharia, os engenheiros e tudo mais. Nós temos fichas que nós temos que preencher com as conferências. E teve uma vez que eu tinha acabado de entrar, quando eu fui conferir caixinhas de elétrica do primeiro bloco, que é o bloco A. Eu ainda estava pegando o jeito. Eu esqueci de conferir uma caixinha que ficava em cima. Como não ficava na minha área de visão, né, ela tem 2 metros e pouco, eu acabei não vendo e não conferi. E ela estava no lado errado, na medida errada. E aí, quem foi me falar isso muito tempo depois, quando eu já tinha aprendido como ver caixinhas de forma eficaz, foi o próprio empreiteiro de elétrica. Ele falou, lá no bloco A tem uma caixinha errada. E quando eu botei lá, realmente estava errada. E já estava com gesso. A caixinha, gente, você tem que quebrar a parede, né? Que é a alvenaria e tal. Então, assim, tem que ser antes do gesso. Já estava com gesso e eu fiquei desesperada. Dá pra quebrar depois, mas, nossa, é um trabalho maior. E aí eu pensei, me lasquei. Porque eles vão pegar a ficha, vão ver que quem conferiu fui eu e eles vão falar por que essa caixinha está errada e você aprovou na ficha. E aí, gente, eu fiquei com ansiedade, eu fiquei triste, eu chorei em casa. Foi terrível. E eles, quando eles descobriram, na verificação ali, que estávamos todos nós fazendo, eles não perguntaram quem tinha conferido aquele apartamento, eles não perguntaram por que estava daquele jeito. Eles perguntaram assim pro pessoal da elétrica, falou, por que tá no lugar errado, né? Tem que arrumar. Mas foi isso, eles procuraram a solução. Tem que tirar caixinhas, tem que furar o gesso, tem que colocar, passar a fiação de novo e tampar. Mó trabalheira, gente, por causa de um erro, né? Então, assim, aprendi. Hoje eu confiro todas as caixinhas de cima. E eles não ficaram me culpando. Pelo contrário, eles procuraram a solução. Mas eu pude ver o meu erro e eu aprendi com ele. Mesmo não tendo alguém pra me apontar, eu mesmo vi. Eu errei, tem que tomar cuidado. Mas eles não precisaram ficar. Você errou, você não sei o que. Não. Eles acharam a solução. Entendeu? E normalmente a gente tem que fazer isso com todos. Então a gente fala, tá errado aqui, tem que fazer isso pra arrumar. E as pessoas, de vez elas irem arrumarem porque percebeu que está errado, igual eu percebi que a caixinha estava errada e corri atrás, juntamente agora, né, com a minha prima, que resolvemos aí esse problema, eu não fiquei, não, mas tá errado porque o pessoal de elétrica colocou errado. Tá errado porque a menina que me ensinou a conferir caixinha quando eu entrei não me falou que eu tinha que conferir a caixinha de cima, eu nem me atentei a isso. Mas, tipo, tinha um projeto ali, então realmente o errado fui eu, entendeu? E com isso, eu pude evoluir. Então, assim, de vez a gente ficar botando a culpa na outra pessoa, de vez a gente ficar procurando culpados para as coisas que acontecem, mesmo quando não é a gente que erra, tá? Mesmo quando realmente o erro é de outra pessoa, de vez a gente ficar culpando a outra pessoa, a gente tem que procurar a solução. De vez eu ficar culpando o pessoal da elétrica porque a caixinha tá errada, ou de vez eu ficar me culpando porque eu não conferi a caixinha de elétrica errada, só procurei a solução. Sabe? Porque não adianta a gente ficar se materializando, a gente fica triste porque erramos e não sei o que. Eu, pelo menos, que tenho muito essa questão de ser perfeita, sabe? Do perfeccionismo. Gente, isso não é bom. Sabe, quando a gente fica culpando a outra pessoa, a gente acaba, primeiro, como eu já falei, não vendo nossos próprios erros, e segundo, destruindo ali aquela convivência. Pode ser uma amizade, pode ser um relacionamento só de trabalho mesmo, mas acaba que não fica legal, fica ruim, a gente pega raiva do outro, e aí, gente, não é uma coisa boa, não é uma coisa saudável, não é uma coisa legal, ainda mais quando você tem que conviver com a pessoa todos os dias. Eu acho que todo mundo já ficou com raiva de alguém que tem que conviver, que tem que ver, e sabe o quão ruim isso é. Então, não adianta a gente ficar culpando os outros, e é a mesma coisa com a gente, não adianta a gente ficar se culpando, porque aí esse sentimento de raiva vai ser direcionado a nós mesmos, entendeu? Vai fazer com que a gente se sinta mal, incapaz, vai gerar falta de confiança em nós mesmos. Não é bom, não é saudável, não é legal, em nenhum sentido. Por isso que eu falo, não fiquem procurando os culpados. É importante, como eu falei, a gente perceber ou apontar os erros de uma pessoa com jeitinho, para que
todos possamos aprender e melhorar e evoluir. E quando eu falo com jeitinho, gente, tem que ser com jeitinho mesmo, sabe? Lá no meu serviço, o povo fala que eu sou muito fofinha, sou muito assim, mas é porque é um trabalho delicado. Você apontar o erro de uma pessoa não é fácil. Por causa disso, ninguém quer estar errado. É do ser humano estar certo, querer estar certo. Ninguém quer um dedo apontado na cara falando que a pessoa errou. Eu, pelo menos, não gosto. Igual, eu fiquei super aliviada quando não apontaram um dedo na minha cara falando que eu tinha errado na conferência da caixinha. Então, eu tento tratar as pessoas da mesma forma como meus chefes me tratam, porque é um relacionamento muito bom. Eles não precisam apontar, mas eu consigo ver, e assim a gente vai fazendo. E é isso que eu tento fazer com os empreiteiros também. Só que é muito difícil quando eles não querem melhorar e se olhar, quando eles só querem apontar o erro dos outros. Porque aí eu preciso apontar os erros dele muitas das vezes, porque não tem como deixar passar, né? E é muito difícil. Então, por favor, percebam quando vocês estão errados, mas não fiquem se martirizando, eu acho que é essa palavra, enfim. Por isso, só procurem as soluções juntos, como equipes, ou sozinho, dependendo do que for, certo? Não fica insistindo no culpado. Tem uma frase de Piratas do Caribe que diz assim: o problema não é o problema, mas a sua atitude em relação ao problema. O problema não é de verdade o problema. Assim, é um problema, mas o que realmente importa é a nossa atitude em relação a ele. É o que nós fazemos, é o que aprendemos, é o que podemos melhorar como pessoa, é o que podemos fazer para isso não acontecer mais, e é o que podemos fazer para que o problema se torne um não problema, para que ele se resolva. Errou? Perceba o seu erro, seja seu ou do outro, mas perceba o erro para tentar evoluir. Mesmo se o erro for do outro, pegue como lição para você, ache uma solução, resolve e deixa tudo para trás, para que possamos viver melhor, sem culpar os outros, sem raiva do outro, de si mesmo, com uma relação melhor. Óbvio que quando falamos de uma relação mais de uma pessoa, quando não é só você com você mesmo, é muito mais difícil porque a outra pessoa também tem que pensar da mesma forma. Igual eu falei, minha relação com o pessoal da engenharia é bom porque todos nós pensamos assim. Com os empreiteiros não, porque eles não conseguem pensar assim, então eles procuram um culpado. E aí não tem muito o que a gente fazer, a gente tem que seguir do nosso jeito, e vai dar conflito, né, fazer o quê? Mas sejamos assim para termos mais paz interior, e quando acharmos pessoas que também são assim, vocês vão ver como é maravilhoso. Então é isso, um vídeo rapidinho, talvez um pouco repetitivo, eu não consegui me expressar muito bem, mas é porque eu só fui falando sem muitos roteiros, só uns tópicos aqui do que eu queria falar pra mim não esquecer nada, e possivelmente ficou confuso, mas é isso. Espero que vocês tenham entendido. Super beijo. Tchauzinho.